Mateus 5:5 diz assim: Bem-aventurado os mansos, pois herdarão a terra. Vamos orar. Pai, eu agradeço a Ti, junto com a igreja, pela Tua palavra, Senhor. E nós pedimos a Ti agora, em nome de Jesus, que o Senhor libere sobre nós espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Nós pedimos que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, para que possamos compreender a Tua palavra aqui e agora, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos numa série, o reino teocrático de Yeshua. Nós estamos pensando sobre como o reino de Deus é um reino teocrático, judaico, exercido por Jesus Cristo a partir de Jerusalém quando Ele voltar. Muitos vão chamar isso do milênio, mas é o reino de Deus. O reino de Deus é um reino que vai existir, que vai se desenvolver a partir de uma cidade específica. Isaías capítulo 2 deixa isso muito claro, a partir da cidade de Jerusalém. E Jesus, ele está em todo Mateus, explicando quem é Jesus. Ele, a partir do capítulo 1 de Mateus, como vocês já entenderam, ele está revelando Jesus como um rei. O rei que tem as prerrogativas judaicas para governar Israel. Por quê? Porque Mateus capítulo 1, versículo 1, diz que ele é o Jesus, Yeshua, o Messias, filho de Abraão, filho de Davi. Então, Jesus só é o Messias, só é aquele que realmente tem autoridade para reinar, porque ele é o descendente de Abraão, o filho prometido a Abraão, e ele é o filho prometido a Davi. Então, todo o ensino de Mateus, revelando Jesus no seu evangelho, ele tem um alvo muito claro, que é o último capítulo de Mateus, onde nós temos a grande comissão. Esse é o alvo de todo esse evangelho, é o ponto onde ele quer chegar. Ele quer chegar no ponto de que todos os cristãos devem se engajar na grande comissão. Mas o que é a grande comissão? É fazer discípulos. Não é simplesmente distribuir folhetos de evangelismo. Evangelizar, do jeito que nós costumamos usar o termo, não é exatamente o jeito que Jesus falaria, mas o jeito que a gente pensa que evangelismo é uma coisa e discipulado é outra. E para tentar explicar pode até parecer mesmo, coisas diferentes, não tem problema. Mas a verdade é que evangelismo e discipulado são a mesma coisa. Por quê? Porque você só faz discípulos com um instrumento, o evangelho. E toda pregação do evangelho visa só uma coisa: te levar a ser discípulo. Então não tem um momento onde a pessoa ouve o evangelho e depois daquilo ela vai começar um discipulado. Porque toda a evangelização é um chamado às pessoas para que elas se tornem discípulos de Jesus. Então o que acontece é que ao fim do evangelho de Mateus, quando você tem esse chamado à grande comissão, ele deve ser entendido à luz de tudo que foi falado desde o capítulo 1 de Mateus. O que vai estar escrito lá? Ide por todo mundo e façam discípulos em todas as nações, ensinando-os a obedecer tudo o que eu vos tenho dito. Então, fazer discípulos ou discipular as nações é ensinar pessoas a obedecerem tudo o que Jesus disse. Não é só ensinar o que Jesus disse, é ensinar a obedecer tudo o que Jesus disse. E aí alguém poderia se perguntar assim: mas o que foi tudo o que Jesus disse? Volta no capítulo 1 de Mateus e você vai aprender tudo. É óbvio que o apóstolo João diz que se tudo que Jesus fez e falou fossem escritos, não caberiam nem em todos os livros do mundo. O que tem aqui é aquilo que é necessário para você discipular alguém. E qual é a medida do discipulado?
Ou seja, até onde você consegue levar uma pessoa? Você só consegue levar uma pessoa até onde você foi. Por isso, antes de você ouvir a grande comissão para fazer discípulos, a questão é se você é um discípulo de Jesus. Porque você não pode conduzir alguém aonde você não foi. Entende? Pois bem. Então, não sei se você lembra, mas nós falamos que o Evangelho de Mateus ele é dividido em 5 pregações, 5 discursos de Jesus, onde esses discursos têm relação com a lei, com a Torá, com os 5 primeiros livros da Bíblia. E nós estamos chegando aqui no primeiro. Esse primeiro discurso, o Sermão do Monte, que ele engloba 3 capítulos da Bíblia, Mateus 5, 6 e 7. Eles vão acontecer logo depois de Jesus ter chamado os primeiros discípulos e logo depois de ele ter falado para as pessoas arrependam e creiam no Evangelho. Essas duas coisas são a mesma coisa. Você proclamar para alguém arrependa e creia no Evangelho é a mesma coisa de seja discípulo de Jesus. Ainda que infelizmente na nossa mente não é assim, mas precisa começar a ser assim. Você tem que entender que arrependimento e fé para a salvação e o convite de Jesus para ser discípulo é a mesma coisa. E o que acontece é que aqui no Sermão do Monte é como se Mateus pegasse o discurso de Jesus e fosse tornando mais claro o que é esse arrependimento na prática. É como se ele explicasse de maneira mais no detalhe, de olho no lance, o que é, de fato, ser discípulo de Jesus. Então, a primeira verdade que todo discípulo de Jesus precisa aprender, e é onde todas as demais verdades estão construídas, é a verdade que está no versículo 3. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino. Pobre de espírito, como nós falamos já nas outras vezes, é alguém que teve um batismo de realidade, uma convicção muito forte de quem Deus é e de quem ela é. Quando eu percebo quem é o Senhor e quais são as exigências que Ele faz para a minha vida, eu vou perceber a minha pobreza espiritual. Ou seja, eu vou perceber a minha necessidade de ser tocado, movido, cheio de Deus. Todo discípulo, o primeiro passo que um discípulo dá na sua carreira, por assim dizer, de seguir a Jesus, é admitir que ele não presta, é admitir que ele não sabe, é admitir que ele é pobre, cego, nu, miserável. E a partir disso nós temos um fundamento seguro para a construção de um estilo de vida do reino de Deus. Um estilo de vida do reino não é falar para você que você é filho do rei e você tem que jantar nos melhores restaurantes que tem na cidade. Se bem que Montemor não é muito difícil. Qualquer um faria isso. Mas assim, por aí, supondo que a gente morasse num lugar que tivesse restaurante chique. Sabe, ser um súdito no reino de Jesus implica em você saber que você tem uma necessidade tremenda de Deus. Que você, sem Deus, não é nada. Implica em você ter uma visão tão clara do seu próprio coração e do quanto o seu coração é miserável, é necessitado. Tem a ver com isso. E quando você tem essa revelação, esse entendimento de ser pobre de espírito, ele desce, vamos dizer assim, para as regiões das suas emoções e deixa de ser apenas uma consciência da sua pobreza, e essa consciência agora afeta seus afetos, toca as suas afeições, as suas emoções,
E então nós temos a segunda bem-aventurança, bem-aventurados que choram. Porque eu tenho consciência do meu pecado, porque eu tenho consciência da minha miséria, eu choro. E não é simplesmente choro de derramar lágrimas, mas assim como a pobreza que Jesus retrata aqui, não é uma pobreza material. O lamento e o choro que Jesus coloca também não é simplesmente físico, mas é espiritual. É um quebrantamento muito profundo. A Bíblia diz que é para esse que Deus olha, para aquele que é contrito e quebrantado de espírito. O que acontece? Se você realmente teve um encontro com a realidade de quem você é, pobre, cego, nu e miserável, e se esse encontro foi de tal forma real, que chegou a afetar suas emoções, a ponto de você se tornar uma pessoa que chora, a consequência é que você vai se tornar manso. Algumas Bíblias pode estar escrito humilde, mas sinceramente, eu preciso te falar, não quero complicar a sua vida, mas não está escrito nem manso e nem humilde. Porque a palavra que está aí em grego não tem tradução para o português. Então, praus, não tem tradução para o português. Por quê? Porque se a gente falar que é manso, qual é o problema? Cachorro é manso. Não tem cachorro manso? Gato manso, gato brabo, cachorro manso, cachorro brabo, não é isso? Ou seja, manso é uma coisa que a gente pensa em relação ao animal. O que pode te levar a pensar que manso é uma característica natural de alguém. Não, esse cara não é muito brabo, esse cara é mais manso. Ele é mais fácil de lidar. Existe gente que é naturalmente assim, que é naturalmente mais quieta, naturalmente não reage muito, mas não quer dizer que ele é manso, porque um animal pode ser manso nesse sentido. Não é humilde, porque humilde é uma característica que vai ser desenvolvida mais adiante. Não é uma simples humildade. Por quê? Porque pobre em espírito já é humildade. É uma outra coisa. É uma coisa mais profunda. Colocando de uma forma simples de você entender, as duas primeiras bem-aventuranças falam da sua relação com Deus. Mas essa bem-aventurança, mansidão, ela já começa a se manifestar na sua relação com o seu próximo. E nós vamos tentar entender isso melhor agora. Mas para entender o que isso importa para a sua vida, antes de mais nada, você precisa entender o que Jesus queria dizer quando ele disse isso. Entende? Nós queremos pegar o que Jesus disse e aplicar no nosso dia a dia. Mas você não pode aplicar uma verdade diretamente na sua vida sem antes entender o que ela significa de verdade. Sabe aquela pessoa que só lê a Bíblia do tipo assim, o que Deus quer falar para mim por meio disso? Para você entender o que Deus quer falar para você por meio disso, você primeiro tem que entender o que Deus quis dizer por meio daquilo. Por exemplo, para você entender o que o profeta Jeremias, o que tem para você, o que Deus tem para você no profeta Jeremias, você tem que entender primeiro o que Jeremias queria dizer para Israel. Se você faz uma aplicação direta na sua vida, sem passar pelo entendimento do que de fato o texto significa, você pode inventar um sentido que não está lá. Você pode inventar um significado que não está lá. Então nós precisamos entender exatamente o que Jesus quis dizer. E em cima do que Jesus quis dizer, construir algo para o nosso dia a dia. Ok? Então o que acontece? Essa expressão, bem-aventurados, os mansos, pois herdarão a terra. Ela é um versículo do Antigo Testamento. E Jesus pegou esse versículo do Antigo Testamento e está ecoando esse versículo aqui. Vamos olhar, Salmo de número 37. Salmo de número 37. Diz assim:
Não te aborreças por causa dos homens maus, nem tenha inveja dos malfeitores, pois em breve secarão como a relva, murcharão como erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Fará a tua justiça sobressair como a luz e o teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te aborreças por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que trama o mal. Deixa a ira e abandona o furor. Não te aborreça, pois isso lhe trará o mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois, dentro de pouco tempo, o ímpio não mais existirá. Olharás para onde ele mora, mas ele não estará ali. Mas os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. O ímpio maquina contra o justo e range os dentes contra ele. Mas o Senhor se ri do ímpio, pois vê que o seu dia está chegando. Os ímpios arrancam a espada e preparam o arco para atacar o pobre e o necessitado. E perceba que aqui pobre e necessitado, tá? Vai continuar lendo. Não é simplesmente pobre de não ter grana. Por quê? Porque o próximo verso vai chamar ele de pessoa reta. Então é o pobre de espírito que Jesus falou lá antes. Versículo 14. Os ímpios arrancam a espada, preparam o arco para atacar o pobre e o necessitado, para matar os que andam em retidão. Mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração. Os seus arcos serão quebrados. O pouco que o justo tem vale mais do que as riquezas dos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas o Senhor sustenta os justos. O Senhor conhece o dia dos íntegros, e a herança deles permanece para sempre. Não ficarão frustrados no dia mau, e se fartarão nos dias de fome. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor, com a beleza das pastagens, desaparecerão, sim, como a fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Pois os abençoados pelo Senhor herdarão a terra, mas os que por ele são amaldiçoados serão exterminados. O Senhor firma os passos do homem, de cujo caminho ele se agrada. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor segura-lhe a mão. Já fui moço e agora estou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus descendentes a mendigar o pão. Ele é sempre generoso e empresta, e seus descendentes são abençoados. Afasta-te do mal e faze o bem, e terás morada permanente, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo profere sabedoria, a sua língua fala o que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, seus pés não vacilarão. O ímpio espera o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará nas mãos dele, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e segue seu caminho, e ele te exaltará para herdardes a terra, e verás quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente, crescendo como uma árvore nativa e verdejante. Mas eu passei e ele já não existia. Procurei-o, mas não foi encontrado. Atenta para o homem íntegro e observa o reto, porque haverá um futuro para o homem de paz. Quanto aos transgressores, serão de súbito destruídos, e a posteridade dos ímpios será exterminada. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo de angústia. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, pois neles se refugiam. Salmo bem grande, mas você percebe que várias vezes ele repete a mesma coisa que Jesus disse?
herdarão a terra, e ele fala de uma característica de caráter, faça isso e você vai herdar a terra, que geralmente está conectada com algo muito claro aqui no texto. O texto está mostrando que o justo, aquele que serve o Senhor, ele tem conflito. Você tem o ímpio que o persegue. E aí você tem o Senhor dizendo, não te aborreça com isso. Não revide isso. Espera no Senhor, confia no Senhor, descansa no Senhor. Seja manso e humilde e você vai herdar a terra. Então, para você entender o que esse salmo está querendo dizer, é importante você voltar na sua mente lá no início da Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa palavra terra é muito importante. 12 capítulos depois de da Bíblia mostrar que Deus criou os céus e a terra, você tem o momento que Deus encontra com Abraão. 3 capítulos depois, do capítulo 12, no capítulo 15 de Gênesis, Deus fez uma aliança com Abraão. E o que essa aliança dizia? Essa aliança dizia que quando Abraão se multiplicasse e se tornasse uma família numerosa, morando numa terra específica, que é onde é o Oriente Médio hoje, todas as nações da terra seriam abençoadas. Ou seja, a salvação que a Bíblia relata vez após vez, que um dia vai tocar as nações, essa salvação será fruto de algo que Deus vai fazer na família de Abraão, vivendo na terra de Canaã. Então, quando eles ouviam a promessa da terra, eles não estavam simplesmente pensando num terreninho para morar. Entende? Não, eu vou ter minha casa própria. Não era disso que eles estavam pensando. Ainda que sim, em algum momento isso possa ter ocorrido na mente deles. A gente é um povo que não tem terra, a gente quer ter um lugar para morar. Mas esse não era o alvo. Eles sabiam que quando eles habitassem na terra, a terra toda, o jardim do Éden, seria restaurado para a terra. Deus tem um propósito de restaurar o jardim do Éden na terra por meio de uma monarquia davídica. E eles sabiam que isso só aconteceria quando eles estivessem na terra. Entende? Então essa é a questão. A terra, habitar na terra para a descendência de Abraão é uma coisa muito séria. Por quê? Porque o destino do mundo, a restauração de todas as coisas, a salvação da humanidade depende disso. Esse é o destino étnico do povo de Israel. O que acontece? Acontece que eles tiveram muitas lutas. A história deles é uma história de lutas por ter uma terra, por ter esta terra, não era qualquer terra, é aquela terra. A história deles é uma história de lutas por isso. E aqui você está vendo um pouco dessa luta. O ímpio perseguindo o justo. E o Senhor dizendo, espera no Senhor, não te ires e tudo mais. O que acontece? Por que Jesus falou isso naquele tempo? Por que Jesus pegou esse texto para falar naquela época? Tem um contexto histórico que é importante você entender. Existia um partido político ou uma linha de religião, que era a mesma coisa, tá? Não era duas coisas diferentes, chamado os Zelotes. Zelotes tem a ver com zelo. Provavelmente Pedro era desse partido e alguns outros discípulos também. O que é o Zelote? Era uma mistura de sem terra, com black bloc. Não, eu nem sei explicar como que seria o correspondente hoje. Mas era o pessoal que queria descer a paulada em Roma e expulsar Roma no facão de Jerusalém. Porque eles queriam, por meio da violência, da força armada, expulsar Roma de Jerusalém e conquistar a terra pela via da luta armada. E o que Jesus fala aqui contraria totalmente essa mentalidade. Ele está dizendo, não vai ser por meio de guerra,
não vai ser por meio de vocês empreenderem uma guerra humana, esforço humano, violência humana, que vocês vão conquistar essa terra. Porque na verdade vocês não vão nem conquistar, vocês vão herdar. E tem uma grande diferença entre as duas coisas. Conquista é fruto do meu esforço. Herança é fruto da minha filiação. Então, a mentalidade de luta vem de uma distância no relacionamento com Deus. De pensar que Deus não está próximo e de que se eu não fizer a minha parte, Deus não vai fazer a parte dele. Se eu não, como sua avó talvez diria, minha filha, como a Bíblia diz, faça por onde eu te ajudarei. Só que não está na Bíblia, né? Faça por onde eu te ajudarei. A gente pensa que é assim que Deus relaciona conosco. Você tem que fazer por onde? Você tem que se esforçar, querido. Porque se você não fizer a sua parte, você não vai conquistar a sua terra. Não. Porque percebe, essa é a mentalidade da nossa geração. Essa é a mentalidade mundana, essa é a mentalidade secular. É a mentalidade que diz que os fortes é que vão conseguir. Que os poderosos é que vão conseguir. Que aqueles que têm mais dinheiro e mais armas e mais tudo é que vão conseguir. E Jesus está trazendo uma mensagem para aquelas pessoas ao contrário disso. Indo numa direção oposta a essa mentalidade. Ele está chamando eles para mansidão. Uau! Por quê? Porque a posse da terra, receber a terra, isso é o que Jesus queria ensinar para aqueles judeus. Receber a terra deve ser algo que vai trazer glória somente para Deus. Se a terra fosse conquistada simplesmente pela luta armada dos zelotes, a glória seria deles. Mas como tudo que Deus faz visa trazer glória para Ele, então eles não iriam conquistar, eles iriam herdar. E porque Deus é fiel, e o que Ele prometeu, Ele cumpre, eles poderiam ser mansos. Porque mesmo que o ímpio se levantasse contra eles, mesmo que Roma se levantasse contra eles e dissesse, não, essa terra é nossa, Deus acima de Roma estava dizendo, calma, eu prometi, eu estou no controle, vai dar tudo certo, eu estou no controle da história. Ou seja, o manso é uma pessoa que de alguma forma ela tem uma consciência da soberania de Deus muito forte, onde ela percebe até mesmo que o ímpio que se levanta contra ele está na mão de Deus. E por isso ela não precisa revidar o ataque daquele que vem contra, porque ele sabe que a terra prometida foi prometida por Deus. E o ímpio que se levanta contra ele, se levanta porque Deus determinou que isso iria acontecer. Então ele pode ser manso, não revidar, porque em tudo Deus está no controle. Eu quero dar para você 3 exemplos de mansidão na Bíblia. Em Abraão, em Moisés e em Jesus, para você ficar bem claro na sua mente o que é essa mansidão. Para você não achar que é só uma coisa assim, não, eu sou uma pessoa calma. Mas pessoas calmas cometem assassinatos, calmamente assassinas. Né? Chama psicopata. Primeiro exemplo dessa mansidão. Gênesis, abra lá por favor. Gênesis, no capítulo 13. Preste atenção. Gênesis 12, Deus prometeu para Abraão uma terra. Ok? Gênesis 13, nós temos um conflito de Abraão com o seu sobrinho Ló. Acharam aí? Gênesis 13, versículo 1. Abraão subiu do Egito para o Neguebe.
levando sua mulher e tudo que tinha, e Ló o acompanhava. Abraão havia ficado muito rico em gado, prata e ouro. Em suas jornadas, subiu ao Neguebe para Betel, até chegar ao lugar onde havia armado sua tenda anteriormente entre Betel e Ai, até o lugar do altar que havia feito, e ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha ovelhas, gado e tendas. A terra não podia sustentá-los, habitando juntos. Como os seus bens eram muitos, não podiam habitar juntos. Por isso houve um desentendimento entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os pastores do rebanho de Ló. Nessa época, os cananeus e perizeus habitavam naquela terra. E Abraão disse a Ló: não haja desentendimento entre mim e ti, nem entre meus pastores e teus pastores, pois somos irmãos. A terra toda não está diante de ti? Peço-te que te separes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu todo o vale do Jordão, todo bem regado até chegar a Zoar, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Éden, como a terra do Egito. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu para o oriente. Assim se separaram um do outro. Talvez você não percebe, mas se você ler calmamente o texto, o personagem principal do texto é quem? Abraão. Quem que é rico? Abraão. Quem que é mais velho? Abraão. Quem que prosperou? Abraão. Ló é acompanhante do negócio. Então, Ló é uma empresinha que abriu, entendeu? Quem tinha um negócio grande era o Abraão. O Ló tinha um negocinho. Mas, de repente, começou a ter um conflito entre os funcionários de Abraão e os funcionários de Ló. Abraão era o tio, sendo que o pai de Ló tinha morrido. De maneira que Abraão era o líder e pai de Ló. O que Abraão faz? Escolhe para onde você quer ir. Você resolveria um conflito empresarial assim? Você e seu sócio. Sendo que o sócio é tipo seu sobrinho. Seu sócio é você que ensinou ele tudo. Ele é menor que você. E você fala, escolhe o que você quiser. Em outras palavras, eu recebo prejuízo, não tenho problema. Nós somos irmãos e de maneira nenhuma nós vamos brigar por causa disso. Por que Abraão fez isso? Porque ele sabia que ia herdar a terra. Ele não precisava brigar por uma herança que já era certa. Porque ele tinha visão de um futuro que Deus havia prometido. Ele não precisava brigar com o seu irmão no presente. Ele disse, não. Qual parte é melhor para você? Essa aqui? Você escolhe? Beleza, eu vou para outra. Tranquilo. Você tomaria prejuízo na sua empresa em nome do reino de Deus? Ou seja, sua empresa é seu valor último ou o reino de Deus é o seu valor último? Você tomaria prejuízo se alguém quisesse processar? Você diria, não, eu não quero de forma alguma ter animosidade, briga com você. Entende? Vamos até voltar aqui. Não estou dizendo com isso que o manso é aquele cara que evita briga por tudo, que o nome disso é covarde, ok? Manso é aquele que tem uma atitude no coração, não é simplesmente de, não, não quero que ninguém me incomode, ele é o idólatra da sua própria paz. Não é disso que eu estou falando, não. É alguém que tem um coração manso
E porque ele tem um coração manso, e não simplesmente porque ele segura, né? Ele tem raiva, mas ele segura a raiva aqui, né? Eu não vou te matar, que eu sou manso. Não é isso que eu estou falando. É manso aqui, ó. É manso a partir de dentro. Você tomaria prejuízo? Outro exemplo, Números capítulo 12. Se Gênesis 13 pode ser um exemplo de um dilema no trabalho, na empresa e na família, Números 12 tem a ver com liderança. Miriam e Arão falaram contra Moisés, por causa da mulher etíope que ele tomara, pois havia se casado com uma etíope. E disseram: por acaso o Senhor falou somente por meio de Moisés? Não falou também por nós? Ou seja, é só ele agora que Deus fala, profetão. É só ele e ela que entende da Bíblia agora. E Deus não fala comigo, não? Foi essa situação que os dois falaram. O problema é o fim do versículo 2, né? E o Senhor ouviu isso. Moisés era um homem muito o quê? Humilde. A palavra original é manso. E ele era o quê? Mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Perceba que ele era um cara que começou a carreira matando um, né? Deus trabalhou tanto na vida dele, mas quebrou tanto, que chegou nessa hora e ele era o mais manso da terra. Por quê? Porque no outro tempo, já pensou? Miriam e Arão, na jugular, já era, velho. Abraão, com faca, era tranquilo, matavam, mas não, ele ficou de boa, só ouvindo. Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Versículo 4. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: saiam os três para a tenda da revelação. Os três saíram. O Senhor desceu numa coluna de nuvem, colocou-se à tenda da entrada e chamou Arão e Miriam, e os dois se aproximaram. Olha a palavra de Deus para eles. Ouvi agora minhas palavras. Se houver um profeta entre vós, eu me revelarei a ele em visão e falarei com ele em sonhos. Uau! Miriam e Arão, né? Deus fala com eles em visão e sonho. Versículo 7. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Eu falo com ele cara a cara, claramente, não por enigmas, porque ele contempla a minha forma. Por que, então, não temestes falar com o meu servo, contra o meu servo Moisés? Assim a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se retirou de cima da tenda, Miriam estava com lepra, branca como a neve. Arão olhou para Miriam e disse: não, né? Se ferrou! Não. Então Arão disse a Moisés: meu Senhor, rogo-te que não nos castigues por esse pecado, pois agimos como loucos e pecamos. Que ele não seja como um morto que, ao sair do ventre de sua mãe, tem a carne já meio destruída. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, rogo-te que cures. Eles se levantaram contra Moisés. E o que é que Moisés não fez? Não deu carteirada. Eu sou o líder aqui, uai. Você que é pai de família, mãe de família, os filhos... Não. Pastor, líder, em qualquer área da sua vida que você exerce alguma liderança, nós somos testados
nessa área. A nossa reação deve ser a de: Deus, que você dê testemunho de mim. Se eles não submetem a mim, ou não respeitam a mim, por causa do óbvio, não imponha a sua autoridade, não imponha a sua liderança. Deixe que Deus dê testemunho. Por quê? Porque o seu alvo não é um grupinho que você lidera. Seu alvo é a herança. Deus te prometeu uma terra. Deus te prometeu um novo céu e nova terra. Sua recompensa não é um grupinho que você lidera. Sua recompensa não é uma ou duas pessoas que você lidera. Sua recompensa está no reino de Deus. Portanto, você pode ter tranquilidade quando as pessoas começarem a falar mal de você, quando as pessoas começarem a criticar você. Como que você reage define onde está a sua esperança. O último exemplo, em Pedro, uma epístola de Pedro, na primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Vamos olhar Jesus como exemplo máximo de mansidão. 1 Pedro 2:22. Vamos desde o 21, que é para você entender melhor. Por isso, para isso fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Olha agora. Ao ser insultado, não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. O que é que Jesus fazia? Não exigia seus direitos. Você acha que Jesus tinha direito de ser respeitado? Você acha que Jesus deveria de ser honrado? Sim. E ele não exigiu. Quem é manso? Quem sabe que não presta e olha para o lado e pensa: como que essas pessoas podem me respeitar por um segundo, sendo que eu sou mal desse jeito? Como que essas pessoas podem por um minuto me dar respeito, se eu não mereço um segundo de respeito? Eu pequei contra o Senhor. Eu não sou uma pessoa que ama o Senhor como deveria. Eu sou mau. Ou seja, quando o seu ser pobre de espírito, que tem a ver com a sua relação com Deus, ok? Quando alguém que é pobre em espírito vai relacionar com o outro, por que ele é pobre em espírito? Ele sabe que ele não é nada. Quem sou eu para exigir meu direito? Quem sou eu para brigar? Por que nós brigamos? Porque a gente acha que tem a razão. Jesus tinha razão? Ele era o único que tinha. E a Bíblia diz que ele não se apegou a isso. E também diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, eu fico pensando, já parou para pensar
movimento pelos direitos dos cristãos. Você já parou para pensar quanto que os cristãos estão querendo protestar hoje? Fazer abaixo-assinado para ser respeitado? Amém pelas pessoas que fazem isso. Tudo bem, tranquilo. Mas eu acho que o que vai causar impacto no mundo não é se a gente abre uma ONG pelos nossos direitos. Não é se a gente faz um abaixo-assinado pelos nossos direitos. É se quando os nossos direitos são roubados, a nossa atitude de resposta é mansa. Como a atitude de Jesus. Por quê? Porque você sabe que, em primeiro lugar, você não é ninguém. Em segundo lugar, porque você está em Cristo. E uma vez que você está em Cristo, você já tem uma herança certa. Você vai participar dele e do reino dele. Portanto, você não precisa se vingar de ninguém. Você não precisa dar o troco para ninguém. Não precisa. Não é necessário. Todos nós temos até uma disposição de admitir que a gente é pobre em espírito, porque isso tem a ver com a minha relação com Deus. Ó Deus, quando eu olho para ti, eu vejo que eu sou pobre. O manso é aquela pessoa que quando Deus começa a usar o outro, para o outro dizer que você é pobre, aí a coisa aperta, né? O manso é aquele que não reage, porque Deus sabe que você é pobre de espírito. Deus sabe que você é necessitado dele, mas você não sabe disso. Então Deus usa pessoas para te informar isso. E quando elas chegam para você e apontam os teus erros, sua reação de raiva, sua reação de ira, sua falta de paciência em ouvir as pessoas quando elas apontam os seus erros, mostram que você não acreditou lá no início que você é pobre em espírito. Você ainda acha que é alguém. E, portanto, você ainda não entendeu o que é entrar no processo de ser discípulo de Jesus para participar do reino dele. Então, nessa noite, a primeira verdade que eu quero que você entenda: Deus estabeleceu a mansidão como um estilo de vida para você, nos seus relacionamentos. Segunda verdade, você não está vivendo isso. Você foi pesado na balança de Deus e foi achado reprovado. Terceira verdade, Jesus Cristo foi punido na cruz pela sua falta de mansidão. Quando ele morreu por todos os teus pecados, inclusive esse pecado. Mas não só isso. Quando Jesus ressuscitou, isso era a prova de que ele foi aprovado por Deus, vivendo uma vida mansa nessa terra em todo o tempo. Jesus teve um estilo de vida de mansidão perfeita. E, portanto, quando você confia em Jesus para ser perdoado dos seus pecados, quando você vira as costas para o teu pecado de ira, para o teu pecado de arrogância, para o teu pecado de querer ser o centro do mundo, e você se volta para Jesus para ser perdoado, o que acontece é que Deus acredita, coloca na tua conta, passa a contabilizar você como uma pessoa santa como Jesus, ainda que você não seja. Deus não está te condenando e dizendo, sai daqui, eu não quero estar perto de você, porque você não é manso. Não, porque nós fomos revestidos com a justiça de Cristo. Mas não termina aí. Além disso, Deus nos deu o Espírito dele. O mesmo Espírito que Jesus dependeu e se apoiou para ser um homem manso nessa terra.
esse Espírito está em você para te levar a essa mansidão. Portanto, não tem nenhuma desculpa para você não andar nisso. Porque tudo que podia te afastar de Deus por você não ser manso, foi resolvido na cruz. Todo o crédito que você precisa para ter um relacionamento com Deus foi resolvido na ressurreição. E toda a força e poder que você precisa para andar na mansidão de Jesus, você tem no Espírito Santo hoje.